Muito bem. Aula 3. O que precisamos trabalhar nessa aula 3? Entender a diferença dos materiais que eu tenho com relação ao tipo de ligação química. Dentro da química, nós temos como montar uma molécula fazendo 3 tipos de ligação. Então, o que eu posso ter? Eu posso ter os átomos, que era o que a gente estava trabalhando lá no teste de chama, e quando eu tenho esses átomos separados e eu conecto um com o outro, eu formo uma molécula. E eu tenho que entender, então, se essa molécula é formada por uma ligação iônica, uma ligação covalente ou uma ligação metálica. Por que eu tenho que saber isso? Porque esses materiais têm propriedades físico-químicas diferentes, como, por exemplo, a temperatura de fusão, quem derrete mais rápido, temperatura de ebulição, quem é que vai evaporar mais rápido, condutividade elétrica, condutividade térmica, resistência à corrosão. Tudo isso que a gente precisa, os engenheiros principalmente precisam saber, é relacionado com o tipo de material que você tem. E como é que você identifica esse tipo de material? Analisando o tipo de ligação química. Beleza? Vamos lá. Vamos entender de um jeito bem... na minha cabeça é um jeito simples, tá? Vamos ver se na cabeça de vocês também vai ser de um jeito simples. Entender como é que eu consigo diferenciar essas ligações. Então, peraí. Deixa eu pegar uma tabela periódica e colocar aqui para vocês. Peraí. Vou pegar uma imagem. Oh, Jesus. Cliquei no lugar errado. Pronto. Copiar. Cadê o Word? Vamos ver se vai aparecer enorme. Enorme. Deixa eu diminuir o tamanho dela. Ó, isso daqui que eu tô colocando na tela é uma tabela periódica. Todo mundo aqui já tinha visto uma tabela periódica? Sabe o que eu tava falando? Ela ficou cortando aqui um pedacinho, mas não tem problema. Tá. Isso aqui é uma tabela periódica. O que acontece? A minha tabela periódica, se a gente olhar, analisar ela na horizontal, então analisar essas linhas que a gente tem, isso são as camadas. Então, se eu pegar a galera que está lá na primeira linha, é o pessoal que só tem uma camada. Na segunda linha, é o pessoal que tem 2 camadas. E aí vai até a gente chegar na última, que é a galera que tem 7 camadas. Então, os átomos maiores estão aqui na parte de baixo da tabela periódica. Ok? Tá. E na vertical, nós temos as famílias, que são os átomos que se comportam da mesma maneira. Então, quando a gente usa o termo família, a gente imagina que uma pessoa, se faz parte da família da outra, eles têm praticamente as mesmas características, não é isso? Então, na tabela periódica, por isso que eles chamam de família, só para vocês terem uma ideia. Se eu pegar todo mundo que está aqui nessa primeira coluna, todos formam uma carga positiva. Então, todo mundo que está na primeira coluna tem um elétron na sua última camada, então perde esse elétron formando carga mais. Então, eles são cátions. Então, eu tenho o lítio mais, o sódio mais, o potássio mais, o rubídio mais, e assim sucessivamente. A galera que já está na segunda coluna, então forma carga mais 2, porque eles só têm 2 elétrons na camada de valência. E aí, o que a gente aprende? A dividir essa tabela, que eu vou dividir ela aqui agora com vocês. Como é que você vai dividir essa tabela periódica? Você vai fazer um traço mais ou menos aqui assim, ó. Tá. Que se vocês observarem, vocês vão ver
que foi aonde eu mais ou menos cortei, é onde está tendo transição de cor. Então, por exemplo, para o lado esquerdo a gente tinha umas cores, e para o lado direito, tá vendo que ele muda de cor? As tabelas periódicas geralmente são coloridas para a gente poder identificar essas mudanças. O que que é isso? Do lado direito, que é uma pequena parte da tabela periódica, nós temos os elementos que têm mais elétrons na última camada. Então, na última camada dessa galera aqui, tem 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, como você tem uma quantidade muito grande de elétrons, e todo átomo ele quer estabilizar ficando com 8, essa galera desse canto é mais fácil ele ganhar elétrons de alguém do que perder. Então, imagina, para mim ficar estável, eu preciso ter 8 elétrons. Se eu tenho 7, o que é mais fácil? Eu perder o 7 ou eu ganhar um? Eu ganhar. E toda vez que um átomo ganha elétron, vocês têm que entender que o elétron é uma partícula negativa. O que o átomo é composto? O átomo é composto por um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa. E é sempre quantidades iguais. Então, como assim? Se eu falar que o meu núcleo tem 3 cargas positivas, significa que eu tenho que ter 3 cargas negativas na eletrosfera. Por quê? Um anula o outro. Fechou? Só que se o Ítalo vier aqui e fazer, ó, esse lado é o positivo, esse lado é o negativo, tá bom? Se o Ítalo vier e falar que ele vai adicionar mais uma carga negativa, ele ficou com excesso de carga negativa. Os prótons anulam esses 3 elétrons, só que esse daqui que ele colocou a mais ficou sobrando. Então, esse elemento fica com carga negativa, em excesso. Então, a gente chama ele de ânion. Que é aí que a gente começa a enxergar, por exemplo, igual se eu pegar o cloro. O cloro tem carga -1. Onde é que o cloro tá? O cloro tá aqui, ó, na última linha. Todo mundo que tá nessa linha aqui tem 7 elétrons. Quem tem 7 elétrons quer ganhar mais um. Se ele ganha mais um, ele fica com uma carga em excesso. Diferente do lado oposto. Se eu falar que o meu átomo tem 3 elétrons, então tem que ter 3 prótons, um anulando o outro. Agora o Ítalo vai lá e o Ítalo tira um elétron, ele ficou com excesso de carga positiva. Então, deste lado daqui, a gente forma os cátions. Então, por exemplo, o cálcio é aquele cara que, por exemplo, vai formar carga +2. Mas por que, Fernanda, que ele forma carga +2? Porque na última camada dele ele tem 2 elétrons. Só que na camada anterior ele tem 8. Então o que ele vai fazer? Ele perde essa última camada, ela some, porque a anterior dele estava completa. Eu brinco que é mais ou menos quando você pega uma cebola meia feia. Quando a cebola tá meio feia, você arranca a última camada dela, porque a camada anterior tá mais bonita. Entendeu? Então ele ficou estável. Então, o que acontece? Basicamente, é isso. Ó, deixa eu subir mais um pouquinho. Todo mundo que está do lado esquerdo da tabela periódica vai formar carga positiva, porque todos eles tendem a perder elétrons. Todo mundo que está do lado direito, que é uma pequena quantidade, tende a formar carga negativa. Então, eles ganham elétrons. Tá bom? Então, vocês sempre vão lembrar disso. Quem forma carga negativa é a galera que a gente chama de ametal. E quem forma carga positiva é o que a gente chama de metal. Então, nós temos os metais positivos e os ametais negativos. Fechou? Tá. Qual que é a primeira ligação que a gente tem a mais forte? É a ligação iônica. Quando é que eu vou ter a ligação iônica? Quando um átomo cede elétrons para o outro. Então, quando um perde e o outro ganha. Basicamente, seria o quê? Se eu pegar elementos de lados opostos da tabela periódica, se eu pego um positivo com um negativo, forma uma ligação iônica. Vamos para um exemplo? Quer ver? Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Vamos pegar agora, neste momento, por exemplo,
vou formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sódio tá aqui. O cloro tá do outro lado da tabela. Se eu peguei um do lado positivo e um do lado negativo, formei uma ligação iônica. Vamos entender o que os compostos iônicos têm a nos oferecer? Por exemplo, todos eles são sólidos a temperatura ambiente. Todos eles têm um alto ponto de fusão e ebulição. Basicamente, é como se eu estivesse dizendo para vocês que todos eles têm uma resistência térmica absurda. Vou dar um exemplo para vocês que vocês têm em casa: caneca de porcelana. Se eu pegar uma caneca de porcelana, é aquela que eu posso colocar tranquilamente dentro do micro-ondas para ferver uma água ou qualquer outra coisa. Eles são formados por ligação iônica. O vidro também é formado por ligações iônicas. Então, eles são resistentes, entendeu? Quanto maior o caráter iônico, mais resistentes eles são a temperaturas elevadas, porque o ponto de fusão e ebulição deles são altos. Beleza? Bom, aí agora eu vou fazer uma outra ligação. Então, isso é uma ligação iônica, fechou? Ah, e uma outra característica que eu esqueci. Todos os compostos iônicos, quando você coloca eles na água, eles conseguem conduzir eletricidade. Então, a gente fala que a gente forma uma solução eletrolítica. Então, o que é isso? Conduz. Então, é aquela solução que dá choque, que é o que acontece com a água da torneira. A água da torneira tem sais minerais dissolvidos, então tem íons livre. Quanto maior a quantidade de íons, maior a condutividade elétrica. Agora, isso é iônica, hein? Então, o que eu fiz na iônica? Lados opostos. Agora, eu poderia pegar, por exemplo, uma ligação covalente. Quando é que eu vou ter uma ligação covalente? Quando eu pegar todo mundo do lado do negativo, que são os ametais. Então, por exemplo, se eu pegar o carbono e o oxigênio para formar, por exemplo, o dióxido de carbono, ele é uma ligação covalente, negativo com negativo. Então, aconteceu um compartilhamento de elétrons. Então, o que isso mostra para mim? Que ele formou uma molécula. Então, a gente fala que é um composto molecular. E então, ele é, por exemplo, pode ser um gás, pode ser um líquido a temperatura ambiente. Fernando, mas como é que eu vou saber se ele é um gás, um líquido? Pode até ser um sólido. Vai depender da sua molécula. Quanto menor for a sua molécula, maior é a tendência dela ser um gás. Quanto maior for a sua molécula, maior é a tendência dela ir para o líquido ou para o sólido. Então, para pensar comigo, quanto maior, maior a tendência ela ir para sólidos. Então, quando eu pego, por exemplo, graxa é toda composta por ligação covalente, só que a graxa é uma cadeia carbônica gigantesca, então ela é sólida. Se eu pego plástico, que é o polímero, também é uma cadeia enorme, por isso que ele é sólido. Só que qual que é o problema deles? Eles têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição baixo. Então, eles não têm resistência térmica boa. Tanto que, se você, dependendo do que você coloca no micro-ondas, se for de plástico, derrete. Lógico, a gente tem uns plásticos que foram desenvolvidos para aguentar. Mas mesmo aquela marmitinha que você tem, que você coloca no seu micro-ondas, que ela não derrete, se você pegar um garfo que você colocou lá no fogo um tempão, você consegue furar, não consegue furar o plástico, então ele não tem resistência térmica. Coisa que você não consegue furar, por exemplo, uma caneca de porcelana. Entendeu? O pneu do carro, o pneu do carro aguenta. A gente fez um tratamento químico na borracha do pneu que ele aguenta uma temperatura mais alta, por isso que o pneu do carro roda no asfalto quente sem problema nenhum. Mas é a mesma coisa, se você pegar lá um bastão quente, um absurdo, e colocar lá no pneu, você com certeza você vai dar uma derretida nele. Então tem um limite de resistência, entendeu? Coisa que a gente não percebe isso, por exemplo, numa porcelana da vida. Então os compostos covalentes, eles têm resistência mais baixa. Qual que é a vantagem? Eles são mais maleáveis, a gente consegue trabalhar com eles mais fácil, a gente consegue moldar eles melhor. Por isso que a gente usa tanto plástico, que é os polímeros. Entendeu? Uma outra característica, eles não conduzem eletricidade de jeito nenhum. Nem sólido, nem líquido, nem se você colocar água. De qualquer jeito que você imaginar, eles nunca vão conduzir eletricidade. Por isso que eles são tão resistentes à degradação.
Porque uma das últimas aulas que a gente vai assistir, que são as aulas de corrosão, o que acontece? Para ter um processo de corrosão, você tem que ter transferência de elétrons, que é a passagem de elétrons de um lado para o outro da reação. E isso só acontece se a sua solução conduzir eletricidade. Então, você tem que ter íons livres. Então, por que um plástico é muito resistente à corrosão? Porque ele não tem íons livres. Mesmo se você colocar água. Então, se não tem íons livres, não conduz eletricidade, não acontece o processo de corrosão. Diferente dos outros materiais. Então, olha só. Se eu tinha pegado um positivo com negativo, iônica. Negativo com negativo, covalente. E agora, se eu pegar um positivo com um positivo? Tá vendo que o positivo com positivo, no começo da aula eu falei que eram os metais? Então, se eu ligar um metal com outro metal, eu tenho uma ligação metálica. Essa é a mais fácil. Os metais, eles todos são sólidos à temperatura ambiente. O único que não é sólido à temperatura ambiente é esse cara aqui, ó, o mercúrio. Beleza? Então, todas as ligas metálicas são sólidas à temperatura ambiente. Qual que é a vantagem? Eles são bons condutores térmicos e bons condutores elétricos. Eles são os únicos que no estado sólido conduzem eletricidade. Então, se você tem um material sólido e conduziu eletricidade, você pode ter certeza que você tem uma liga metálica ali. Beleza? Então, o que acontece? Só a única desvantagem, a resistência térmica deles não é tão alta comparado com a iônica. A iônica é a mais forte. Não estou querendo dizer que a gente não tenha liga metálica resistente, tá? A gente tem sim, porque a gente hoje tem uma gama enorme de tipos de ligas metálicas que são resistentes a tudo, que é resistente à corrosão, térmico, tudo que você imaginar. Mas a gente desenvolveu essas ligas para esse propósito. É que eu estou querendo dizer assim, o básico da química, se a gente comparar uma ligação metálica com uma ligação iônica, a iônica é mais forte. A resistência dela é melhor do que uma metálica. Tanto que, por exemplo, é uma coisa que vocês nunca vão conseguir fazer. Vamos pegar o açúcar. O açúcar é formado por carbono, oxigênio e hidrogênio. Tudo são ametais. Então, o açúcar é formado por ligação covalente. Você consegue colocar o açúcar e derreter ele na panela, fácil. Mas a gente não consegue derreter o sal de cozinha. Não consegue, de jeito nenhum. Se você tentar fazer isso, provavelmente você vai derreter a sua panela de alumínio mais rápido do que o sal. Porque aí a gente chega nessa. A panela de alumínio é uma liga metálica. A resistência dela, ou seja, o ponto de fusão e ebulição, é menor do que se eu comparasse o sal, que é um composto iônico. Então, só para a gente conseguir derreter ele, a gente tem que chegar numa temperatura muito alta para fazer isso. Coisa que eu não preciso, por exemplo, para derreter um material metálico. Entendeu? Então, lados opostos, ligação iônica. Mesmo lado negativo, covalente. E lado positivo, ligação metálica. Aí, o que é a aula que o professor Marcos vai mostrar? Isso. Ele vai fazer um teste de condutividade. Pelo teste de condutividade, se a lâmpada acende ou não, a gente vai chegar na conclusão se a gente tem um material iônico, metálico ou molecular. Perguntas, antes de eu trocar para jogar na aula. Então, pera aí que eu já vou jogar aqui na outra. Vou fazer aquele mesmo esquema, tá bom? Vou deixar meu áudio mudo, mas aí qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou seu professor de Química Tecnológica e hoje nós vamos desenvolver uma atividade aqui no laboratório que é baseada no conceito de ligação química. Nós vamos estudar algumas propriedades que são conferidas ao material de acordo com o tipo de ligação. Muitas vezes no seu dia a dia você utiliza um material na sua atividade profissional e você utiliza esse material por causa de alguma característica.
O que às vezes você não sabe é que essa característica é transferida para o material de acordo com o tipo de ligação química. Hoje nós vamos estudar a propriedade da condutividade elétrica. E vamos entender por que alguns materiais conduzem corrente elétrica e outros não. Então, inicialmente, a gente precisa rever algum conceito básico sobre ligação química e sobre a própria condutividade. Então me acompanha aqui, ó. Como nós vamos analisar a condutividade dos materiais, é importante a gente saber que para um material conduzir corrente elétrica numa voltagem baixa de 110, 220 volts, ele precisa ter, no mínimo, um desses dois itens aqui. Ou ele precisa ter elétrons livres, né? Naquele material precisam existir elétrons livres de ligação, soltos da camada de valência, para que possam transitar pelo material e, nesse movimento, vão conduzir corrente elétrica. Ou então, eu tenho que ter íons livres. Os íons também têm essa capacidade de se movimentarem através das soluções e, nesse movimento, conduzem corrente elétrica. Agora, quando é que uma ligação química confere por material elétron livre ou íon livre? Vamos olhar aqui, ó. Basicamente, nós temos três tipos de ligação: ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente. Como é que funciona a ligação metálica? Você já recorda, a ligação metálica ocorre entre átomos de metal. Os átomos de metais, eles têm a característica da camada de valência, os elétrons da camada de valência deles serem bastante livres. E quando você junta 2, 3, 5 átomos de um elemento químico metálico, esses elétrons de valência ficam livres, formando aquilo que a gente chama de mar de elétrons, né? Então, toda ligação metálica, todo composto formado por ligação metálica, ele vai ter essa característica, ele vai ter esses elétrons livres por cima dos núcleos que ficam fixos. O que acontece? Tendo elétron livre, como a gente viu, eles conseguem conduzir corrente elétrica. Então, todo material formado por ligação metálica, seja no estado sólido ou no estado líquido, conduzem corrente elétrica. Eles podem conduzir corrente elétrica. Beleza. Outro tipo de ligação, a ligação iônica. A ligação iônica, se você recorda, é aquela ligação que acontece entre átomos de elementos químicos metálicos e átomos de elemento químico ametálicos. Ou seja, um elemento tem a tendência a perder elétrons e se transformar num cátion, outro elemento tem a tendência a receber elétrons e se transformar num ânion. Então, nesse caso, veja, para ocorrer a ligação iônica, que é caracterizada pela transferência definitiva de elétrons, você vai ter ali já formado íons. Bom, beleza, já é meio caminho andado para a gente conduzir corrente elétrica. Agora, será que esses íons estão livres? Esse é que é o problema. Veja, num composto formado por ligação iônica, quando ele estiver no estado sólido, o que ocorre é a atração muito forte do cátion pelo ânion. E eles acabam grudando um no outro, formando aquilo que a gente chama de retículo cristalino. Nesse retículo cristalino, os íons estão presos. Eles não conseguem se movimentar. Então veja, um composto formado por ligação iônica no estado sólido não conduz corrente elétrica. E no estado líquido? Bom, se eu pegar um material que é formado por ligação iônica e passar ele do estado sólido para o estado líquido, ou seja, aquecer ele ao ponto de ele ultrapassar o ponto de fusão, passar do sólido para o líquido, ou se eu pegar um material formado por ligação iônica no estado sólido e dissolver ele num solvente compatível, o que acontece? Nesse momento, os íons ficam livres, os íons se libertam. E aí eu vou ter o cátion separado do ânion. E neste caso, esses íons livres vão conduzir corrente elétrica. Então, composto formado por ligação iônica no estado líquido, conduz corrente elétrica. Beleza. Por último, o último tipo de ligação que nós temos, que é a ligação covalente. Nesse tipo de ligação, ocorre entre os ametais com outro átomo de ametal ou hidrogênio com ametal. Então veja,
Se você recorda desse tipo de ligação, você lembra que aqui não existe nem elétrons livres e nem a transferência definitiva de elétrons. O que ocorre aqui é o compartilhamento de pares eletrônicos. O que significa isso? Sociedade. Um par de elétrons passa a pertencer a dois átomos. Nenhum deles perde elétrons e, portanto, não se transforma em cátion, e nenhum deles ganha elétrons, portanto, não se transforma em ânion. Então, o que acontece? Num composto formado por ligação covalente, eu não vou ter nem elétrons livres e nem íons livres. Nesse caso, então, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, composto formado por ligação covalente não conduz corrente elétrica. Aí aqui, ó, eu vou colocar um asterístico. Por quê? Porque você deve recordar que quando você estudou funções inorgânicas, você estudou uma função, um grupo de compostos chamado ácidos. Os ácidos é um grupo especial de composto que é formado por ligação covalente, porém, quando ele está no estado líquido, quando ele está dissolvido em água, ele sofre aquele processo chamado ionização, produzindo íons. O hidrogênio se transforma no cátion e o restante da fórmula do ácido vai se transformar no ânion. Então veja, um composto formado por ligação covalente que sofre ionização, esse composto vai conduzir corrente elétrica. Marca, como é que eu vou diferenciar esses dois tipos de composto? Formado por ligação covalente comum ou formado por ligação covalente que sofre ionização? Veja, nesse momento, nós temos que nos preocupar apenas com um grupo de composto covalente que sofre ionização, que são os ácidos. Como é que eu reconheço esse composto? Pela fórmula dele, nós estamos nos baseando aqui no ácido de Arrhenius, então a fórmula do ácido de Arrhenius começa com hidrogênio e tem mais outros elementos químicos. Por exemplo, HCl, H2SO4 e assim por diante. Então veja, o composto, se ele tiver uma fórmula iniciando com hidrogênio e recebendo o nome de ácido alguma coisa, ele vai sofrer ionização. Perfeito? E a partir disso nós vamos fazer os testes e tentando identificar quais são os elementos químicos, quais são as substâncias que têm essa capacidade de conduzirem corrente elétrica. Vamos lá. Essas substâncias, elas estão naquela tabela que está no roteiro de aula prática. Nós vamos testar cada um deles e vamos anotando os resultados. Nosso primeiro teste vai ser da água destilada. Veja, nós vamos utilizar para fazer o teste esse circuito elétrico, que já está ligado na corrente elétrica. Veja, quando eu junto esses dois eletrodos, a lâmpada acende. Quando eu separo, a corrente é quebrada, a lâmpada apaga. Se eu colocar esses dois eletrodos em um material que conduza corrente elétrica, a lâmpada vai acender. Se o material não conduzir corrente elétrica, a lâmpada não acende. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui a água destilada, lembrando que em laboratório a gente só usa água destilada, tá, pessoal? Qualquer atividade prática em laboratório a gente utiliza somente água destilada. Coloquei uma pequena quantidade de água destilada aqui e vou testar a condutividade dela. Veja, eu coloquei os eletrodos dentro da água e a lâmpada não acendeu. Está funcionando. Apenas a água não conduz corrente elétrica para acender essa lâmpada. Beleza? Então, legal. Vamos então preencher a nossa tabela. Aqui, ó. Eu não tenho água no estado sólido para testar, eu testei a água no estado líquido e ela não conduziu. Vamos lá, qual é o tipo de ligação química que não conduz corrente elétrica no estado líquido? Se você lembrar, o único tipo é a ligação covalente. Então veja, a água ela é formada por ligação covalente porque não conduz corrente elétrica no estado líquido, né? Consegui identificar a partir disso. O cloreto de sódio é aquele sal de cozinha que você tem aí na sua casa, só que aquele sal de cozinha, ele possui alguns aditivos, iodo. Nesse caso aqui do laboratório, não. Ele é apenas cloreto de sódio mesmo. Veja,
Coloquei uma pequena quantidade dele sólido aqui no becker e vamos fazer o teste. Introduzi os eletrodos, a lâmpada não acendeu. Então vamos lá, no estado sólido não conduziu corrente elétrica. Veja, eu posso, colocando aqui, né, eu encostando os eletrodos, a lâmpada acende, mas no material ele não conduz corrente elétrica. Vamos agora dissolver esse cloreto de sódio, porque nós não vamos aquecer ele, né? Para dissolver, eu teria que aquecer a 800 graus. Então eu vou simplesmente dissolver com um pouco de água. Beleza. E vamos testar a condutividade. Veja, a lâmpada acendeu. Então esse composto, no estado sólido, não conduz, e no estado dissolvido, conduz. Qual é o tipo de ligação que no estado sólido não conduz e no estado líquido conduz? Ligação iônica. Ou poderia ser ligação covalente com ionização. Bom, vamos lá. O composto, o nome dele é cloreto de sódio, não tem nome de ácido. Segundo, a fórmula dele, NaCl, não apresenta hidrogênio para ionizar. Então, só pode ser aqui ligação iônica. Vamos para o próximo teste. A sacarose. A sacarose, pessoal, ela é o açúcar cristal que você tem na sua casa, também puro. Esse açúcar aqui é diferente do que você tem na sua casa, que ele tem alguns aditivos. Nesse caso aqui ele é puro, somente sacarose. Vamos colocar um pouco dele sólido aqui. E vamos fazer o teste. Vamos lá. Sacarose, no estado sólido, não conduziu corrente elétrica. Ok? Vamos dissolver com um pouco de água. A gente sabe que a sacarose, o açúcar, dissolve também na água, não é? Beleza. E vamos testar novamente. Veja, também não conduziu corrente elétrica. Estado sólido não conduziu, estado dissolvido também não conduziu. Qual é a ligação química que não conduz nos dois estados físicos? Ligação covalente. Então a gente vai usar esse raciocínio para conseguir determinar a ligação de todos os compostos. Vamos testar agora, pessoal, o hidróxido de sódio. Se você for repetir essa atividade no laboratório da seu polo ou em algum laboratório, tome muito cuidado. Porque o hidróxido de sódio, ele é muito corrosivo e provoca muito acidente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos pegar um pouco aqui, ó, de hidróxido de sódio sólido. E vamos testar ele no estado sólido e depois dissolvê-lo. No estado sólido, veja, não conduz corrente elétrica. O hidróxido de sódio é solúvel em água, mas lembrando, tome muito cuidado com essa solução, ela é altamente corrosiva, é uma reação exotérmica, a dissolução do hidróxido de sódio é exotérmico, libera muito calor. Vamos testar agora então. Veja, acendeu a lâmpada com bastante intensidade. Então, olha lá. Hidróxido de sódio não conduziu no estado sólido e conduziu no estado dissolvido. Qual é o tipo de ligação? Pela fórmula, eu já identifico que é ligação iônica. Não é um ácido, né? Então, é um composto iônico. Próximo teste nosso, pessoal, nós vamos testar o cimento Portland, cimento utilizado em construção. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o cimento, ele é um material que sofre, que ele é muito higroscópico, ele absorve bastante a umidade do ar. Então tome cuidado não deixar o recipiente que tem
o cimento aberto, né? Sempre toma cuidado para fechar. Todo recipiente de reagente tem que estar fechado, né, pessoal? Vamos lá. Vamos testar a condutividade do cimento sólido. Não conduziu. A gente sabe que o cimento dissolve em água. Vamos dissolver ele um pouco da água. Vamos testar a condutividade dele dissolvido. Pessoal, repara que a lâmpada demorou um pouquinho para acender e, ó, ela varia a intensidade à medida que eu aproximo ou afasto os eletrodos. Tá vendo? Ó? Vou aproximar o eletrodo, aumentou a intensidade da lâmpada. Afasto o eletrodo, diminui a intensidade da lâmpada. Beleza. Primeiro vamos preencher nossa tabela e a gente discute por que disso. Cimento Portland no estado sólido, não. No estado líquido dissolvido, sim, conduziu. Pessoal, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte. Ao contrário dos outros compostos que nós testamos agora, o cimento Portland não é uma substância pura. Ele é uma mistura de diversas substâncias. Os principais compostos do cimento Portland são óxidos metálicos e óxidos covalentes. Dentre esses óxidos, nós temos o óxido de cálcio, óxido de magnésio e o óxido de sódio. Esses óxidos são formados por ligação iônica, então eles são os responsáveis pela condução de corrente elétrica. Então aqui é ligação iônica. Mas por que aconteceu aquela variação da intensidade? Porque o que acontece? Os óxidos, quando são dissolvidos, principalmente óxido de cálcio, de magnésio, de alumínio, eles são pouco solúveis. Então, eles demoram a soltar os íons. Se eu colocasse ali a água, esperasse 1 hora, 2 horas e viesse testar, com certeza a lâmpada acenderia com maior intensidade. Como nós testamos logo em seguida, não deu tempo para os íons se soltar. E veja, a condutividade através de íon, ela é diretamente proporcional à quantidade de íons. Muitos íons, muita condutividade. Poucos íons, pouca condutividade. Nosso próximo teste é uma amostra de concreto. Concreto curado. O concreto que a gente utilizou o cimento para fazer, nós vamos testar a condutividade dele. Veja, no estado sólido não conduziu. Não tem como dissolver isso, mas eu vou molhar essa peça de concreto aqui e vou testar a condutividade dele líquida. Não acendeu também a lâmpada. Mas veja, pessoal, eu quero apenas demonstrar uma coisa importante aqui. Nós temos aqui um multímetro. Esse multímetro, ele determina se existe diferença de tensão, se existe voltagem, diferença de potencial. Veja o que acontece com o marcador, com o leitor dele, quando eu coloco aqui, vamos olhar mais um pouquinho o concreto, quando eu coloco o multímetro no concreto molhado. Veja que o leitor aponta uma diferença de potencial. Por que isso? Por que está acontecendo essa diferença de potencial? Pessoal, o concreto seco ele é considerado isolante. Porém, o concreto úmido não. Ele é considerado um semicondutor. Então, quando você faz uma peça de concreto, uma viga, um pilar, uma laje, que tem uma estrutura metálica, se você não seguir a receita correta do concreto, se você não seguir o tempo correto de cura, de secagem desse concreto, e se você não tiver as técnicas básicas de retirar bolhas desse concreto, o concreto depois de seco ele vai apresentar microbolhas e microtrincas. Quando esse concreto molhar, seja por causa de água de chuva ou seja água de lavagem, essa semicondução dele vai conduzir corrente elétrica para dentro da estrutura e vai começar a provocar o quê? A corrosão do ferro estrutural. É aí que você vê esses pilares começando a abrir de dentro para fora. Aqueles metais, o ferro de estrutura, começa a corroer mesmo numa peça de concreto. Tudo bem? Com relação à tabela, veja, no estado sólido não conduziu, no estado líquido ele conduziu, apenas não foi o suficiente para abrir, para acender a lâmpada, mas isso aconteceu porque a ligação é iônica.
ele é formado por cimento, então a ligação também é iônica. Agora nós vamos passar a testar os compostos líquidos. Nós vamos testar inicialmente o ácido clorídrico. Veja, eu tenho uma solução de ácido clorídrico, 1 mol por litro. O ácido clorídrico ele já vem no estado líquido, portanto, eu não tenho como testá-lo no estado sólido. Beleza? Vamos testá-lo aqui. Utilizando os eletrodos. Veja, a lâmpada acendeu. Bom, vamos lá para a nossa tabela então. Eu não tenho ácido clorídrico no estado líquido para testar, no estado sólido para testar. Eu só testei ele no estado líquido e ele conduziu. Bom, o composto que conduz corrente elétrica no estado líquido pode ser formado por ligação iônica ou ligação covalente que sofre ionização. Quem são os compostos que sofrem ionização? Os ácidos. Olha o nome do nosso composto, ácido clorídrico. A fórmula HCl. Então a ligação aqui é covalente. E é importante informar que ela é com ionização. Se eu simplesmente colocar ligação covalente, não funciona. Vamos para o nosso próximo teste, que é o ácido acético, também em uma concentração de 1 mol por litro. A mesma concentração do ácido clorídrico. Veja a intensidade com que a lâmpada acende. Vou aproximar os eletrodos, veja. Ela aumenta a intensidade, quando eu afasto, diminui. É um resultado muito semelhante com o resultado que ocorreu com o concreto, não é isso? Mas o motivo aqui é diferente. No caso do concreto, o que demorou, o que fez a diferença de condutividade foi a demora na liberação dos íons. No caso do ácido acético, não. O ácido acético ele é considerado um ácido fraco. Ele tem um grau de ionização abaixo de 5%. Então, mesmo agora, ou daqui um mês, ou daqui um ano, a quantidade de íons livres dele vai ser muito pequena. Ele produz muito pouco íon e, portanto, conduz muito pouca eletricidade. Então, da mesma maneira que no ácido acético, eu vou ter a condutividade aqui no estado líquido, sim, vai ser formado por ligação covalente, também com ionização. Se você quiser complementar dizendo que a ionização com poucos íons também ajuda. Vamos testar agora o hexano. O hexano, pessoal, ele é um solvente orgânico utilizado na indústria de polímeros e utilizados também na indústria farmacêutica. Deixa eu ver aqui. Também produzido já no estado líquido, eu não teria como testá-lo no estado sólido. Veja, no estado líquido também não conduziu corrente elétrica. Hexano. Não. E aqui ligação covalente comum. Por último, pessoal, nós vamos testar duas amostras de um composto muito utilizado, que são fios de cobre e fio de estanho. Inicialmente, nós vamos testar o cobre, que é esse fio amarelado aqui. Veja, colocando um eletrodo em uma ponta e outro eletrodo na outra. Veja que a lâmpada acende, indicando que ele conduz corrente elétrica no estado sólido. Perfeito? Então vamos lá. Cobre no estado sólido conduziu.
No estado líquido eu não tenho para testar, mas não adiantaria, seria o resultado igual. Qual é o único tipo de ligação química que conduz corrente elétrica no estado sólido? Ligação metálica. E por último, vamos testar aqui uma amostra de fios de estanho. Veja, o eletrodo em uma das pontas, o eletrodo na outra. Veja que a lâmpada acendeu com bastante intensidade. Mas qual é a função de testar esses dois metais? Pessoal, a gente já sabe que os metais são materiais que conduzem corrente elétrica no estado sólido. Mas no caso dos metais, é importante a gente ressaltar que a condutividade ela está diretamente atrelada a uma outra propriedade chamada resistividade. Para que o metal conduza a corrente elétrica, ele precisa ter elétrons livres. Perfeito. Mas o movimento desses elétrons dentro do material não é igual em qualquer metal. Existe uma diferença de movimento, de liberdade de movimento. Essa diferença de liberdade é chamada de resistividade. E ela é inversamente proporcional à condutividade. Quanto maior a resistividade, menor a condutividade. Perfeito? Para encerrar nossa tabela, o estanho no estado sólido conduziu, porque é a ligação metálica. Pessoal, espero que esse teste ajude a você a entender um pouquinho mais. Vixe, vamos mutar o Marcão. Então, vocês viram que legal? Ele só foi fazendo testes com ela sólida, ela em água. Ela sólida, ela em água. Se ela conduzia no estado sólido, já era de cara, ligação metálica, que foi o que aconteceu com os dois últimos aqui, ó. Se ela conduziu só quando colocou água aqui, era iônica. E se não conduziu de jeito nenhum, era covalente, que é o composto molecular. E aí a gente entende o tipo de ligação que eu tenho para você associar isso com o tipo de resistência do seu material. Eu sei, a tipo, a aula prática é simples de executar, e eu acredito que ela é simples de entender como que faz, não é? Mas eu achei ela é legal porque ela explica muito a parte teórica sobre ligação química. Como é que a gente consegue associar essa parte de condutividade com o tipo de ligação que eu tenho. Entendeu? Perguntas? Não, essa parte prática, que é a parte da parte prática, tá? Não tem prova e nem aula presencial. Mas vocês vão fazer prova da parte teórica. Porque vocês não têm um componente de química tecnológica e prática de química tecnológica. A prática da química tecnológica não tem prova, mas a parte teórica tem. Mais perguntas? Não, tá tranquilo. Porque é o seguinte, semana que vem nós não temos aula, porque vai ser o feriado, né? Então, nossa aula vai ser no dia 11. Cleomir, aula de química presencial, eu acho que não. Mas você provavelmente vai ter alguma aula de algum outro componente. Que curso que você faz? Só para me entender se eu sei de alguma aula que você vai ter presencial ou não. Então, eu acho que a pessoa da agronomia faz alguns encontros presenciais, mas, ó, eu tô falando uma coisa que eu acho, tá? Mas de laboratório, não. Tá, então, o que que eu estava falando? Com relação à nossa aula. Aí, nossa próxima semana, a gente não tem aula, porque vai ser bem no final de semana do feriado. Então, nossa aula vai ser no dia 11, e a gente vai ter 3 aulas de novo.
Então, a gente vai trabalhar a parte de estequiometria, propriedades físicas da matéria e acidez e basicidade. O que é ácido, o que é base, pH, beleza? Tudo isso na próxima aula. E aí, se vocês já quiserem, por exemplo, dando uma olhada no Lava, questão, que vocês não entenderam como é que faz, ou às vezes alguma dúvida no material didático de vocês, ou em videoaula, vai anotando essas coisas tudo, pegando print e salvando para vocês trazerem na próxima aula, que aí eu vou explicando para vocês algumas dúvidas que vocês têm, beleza? Que aí dá pra gente, tipo assim, aproveitar o máximo do tempo possível. Pode ser? Muito bem. É isso que eu precisava mostrar para vocês por hoje. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Então é isso, gente. Então eu espero vocês no dia 11, no mesmo horário. As aulas vão ficar gravadas. Sim, todas as aulas de hoje estão gravadas, tá? Eu só provavelmente às vezes não vou conseguir subir elas hoje, porque elas demoram, agora já são 5 horas, elas demoram umas 3 horas para chegar no meu e-mail, que elas ficam pesadas. Então, isso vai chegar para mim só de noite, aí eu tenho que entrar no Ava, subir as aulas, mas na segunda-feira eu faço isso, tá bom? Aí vocês têm a oportunidade de assisti-la de novo. Vocês vão ter 8 aulas. Então, a gente fez 3 hoje, a gente faz 3 no dia 11, e depois a gente faz mais 2 no final de semana seguinte. São um total de 8 aulas. No último final de semana vai ser um pouquinho mais curto. Que aí dá dia 18, não é? É dia 11, mais 7, 18. Beleza? Então, no final das contas, a gente vai ter 3 encontros. Então é isso, meninos. Então eu espero vocês dia 11. Qualquer coisa que vocês precisarem antes disso, pode mandar, tira dúvida lá pra gente que a gente responde. Vai chegar para mim ou com o professor Marcos, mas qualquer um dos dois, ou eu ou ele, nós vamos. A gente, se vocês precisarem falar comigo e a mensagem chegar para ele, ele me manda, a gente vai conversando também, tá bom? Então, se ficar dúvidas um pouco antes do dia 11, que não puder esperar, vocês me mandam que a gente vai conversando pelo app. Fechou? Então é isso. Fiquem com Deus. Obrigado pelas. Vocês, até que bom que vocês gostaram das explicações. Então, por isso, tragam mais dúvidas que a gente tira todas as dúvidas, já aproveitando que as explicações estão tão boas. Beleza? Meninas, bom final de semana para vocês. Até mais, até dia 11. Fiquem com Deus.